Primeiramente, bom dia, tá, gente? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. É assim mesmo, tá? É na luta que a gente vai, esse ano tá acabando, tudo isso vai passar, né? Mas é na nossa correria mesmo. Vamos aí para a página 341 do livro de vocês, onde nós praticamente ficamos. Gente, quando a gente trata aí do segundo reinado, a gente está falando também a gente está falando das coisas que aconteceram durante o segundo reinado, que inclusive vão ser resultantes aí da queda de Dom Pedro II pelos militares, ou seja, a destituição de Dom Pedro, tá? Pelos militares, no golpe chamado golpe republicano. Então, dentro dessas perspectivas, vocês que estão, todos vocês aí estão com o livro, vocês vão avaliar que durante esse segundo reinado, nós vamos no primeiro momento, a gente tem o golpe da maioridade, porque Dom Pedro I volta para Portugal, porque as tropas napoleônicas não estão mais lá, e houve toda uma imposição dos portugueses de querer de novo ser o rei lá. Então, beleza, ele volta e deixa aqui o filho, só que o filho era criança, e aí tem um período de tempo onde nós vamos passar a ser administrados dentro do território nacional pelos chamados regentes. Primeiro a gente tem as regências trinas que vão administrar, não vão dar certo, porque as regências trinas eram provisórias. Então, assim, não tem como administrar um país do tamanho do Brasil, um mês um regente, no outro mês outro, não ia dar certo. E depois a gente vai ter as regências unas, né? Onde merece mais destaque aí o Padre Feijó. Depois a gente começa o segundo reinado com o golpe da maioridade, e a partir desse momento a gente tem várias revoltas dentro do território. A gente vai ter a revolta dos praieiros, porque essas revoltas é chamada revolta aí dos praieiros, porque o pessoal aí era contrário à forma como Dom Pedro II administrava, e eles se reuniam num local onde ficava na chamada Rua da Praia, aí em Pernambuco. E essa galera se reunia e eles utilizavam muito os jornais para criticar o que eles achavam que tinha que criticar e também elogiar quando tinha que elogiar. Só que nesse momento nós estamos falando de um período imperial, onde ninguém podia falar muito contra o governo, né? Então eles começaram a sofrer represárias. É durante o segundo reinado que a gente tem uma expansão da indústria cafeeira, onde a gente vai ter a maior expansão desse processo cafeeiro. E quem é que está trabalhando nessa indústria cafeeira? Aquela mesma mão de obra que trabalhava lá no processo colonial, na indústria açucareira. Aqui a gente tem uma indústria, né, de produção de grãos, porque não deixa de ser indústria, porque os grãos vão ser industrializados. Então, dentro desse processo, essa produção do café ela vai só aumentar. Ela começa no Oeste Paulista e se estende para o Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é onde hoje é a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e o Oeste Paulista compreende, né, uma região de São Paulo, que é muito longa em plantações de café. Então, durante esse período aqui, o café passa a ser o produto número um de exportação do Brasil. E aí aquela mão de obra que era utilizada muito no Nordeste, que era a mão de obra escrava, também passa a ser usada aqui. Só que no segundo reinado a gente já tem muita confusão. A independência do Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, recentemente, né? A gente teve a comemoração no dia 7 de setembro, que a gente não tem nem muita coisa para comemorar, mas tudo bem, está valendo. E aí, em 1924, os Estados Unidos reconhecem a independência do Brasil, a Inglaterra reconhece depois, e a gente vai ter vários problemas. Quando Dom Pedro II ele vai assumir, já no golpe da maioridade, o Brasil está cheio de problemas porque a Inglaterra já havia demarcado que, ainda no período regencial, tá, houve uma imposição muito grande da Inglaterra para que se acabasse com esse tráfico negreiro ou tráfico de escravos. E aí o Brasil, durante o período regencial, vai fazer uma lei que vai ficar só no papel, né? Praticamente tentando calar a boca dos ingleses, como se quisesse prestar conta. Não, a gente faz bem que uma lei para proibir o tráfico, quando na verdade o tráfico ainda acontecia. Então a Inglaterra vai perceber que durante o período regencial no Brasil estava só na migué para enganá-los, né? A Inglaterra coordenava realmente os mares, não só na questão comercial, mas até mesmo na questão dos escravos. Então a Inglaterra vai baixar aí a lei Eusébio de Queiroz. E quando a Inglaterra baixa essa lei Eusébio de Queiroz, ela vai proibir o tráfico transatlântico, ou o tráfico no Atlântico, que é o oceano praticamente aqui da nossa lateral do Nordeste,
onde está aparecendo até tubarão, né, na costa aqui no Piauí, mas esse é o Atlântico. E aí o que que acontece, né? Se proibiu esse tráfico. E com a proibição de tráfico, quem é que ia trabalhar nessas lavouras de café, né? E aí a gente tem um problema muito grande, porque o café era típico o produto, depois da indústria açucareira, o café aqui passa a ser o principal produto de exportação. A gente, no primeiro momento, tem os impactos ambientais, porque foram desmatando para poder ter só aquele tipo de plantação, que é o sistema monocultor de café. Por que é monocultor, tia? Porque o Regenerative Plantation se plantava somente um produto em larga escala, para que depois colhesse só aquele produto, tá, gente? Então, a gente vai ter um impacto ambiental, claro, porque desmatou muitas outras árvores para poder plantar só aqueles pés de café. E aí houve toda aquela adaptação ao solo brasileiro, porque o café é típico africano, né? Principalmente o café, gente, não esqueçam nunca, tá? E levem até para o ensino médio. O café, ele é de tradição islâmica, tá? E quando a gente fala tradição islâmica, muitos alunos pensam que é só Ásia. Não, esse café, ele é de tradição islâmica, ele nasce com o islamismo, tá? E ele não é tomado quente, como nós brasileiros tomamos, né? O café, geralmente de tradição, ele é morno, vamos dizer assim, ele não é quente, né? Em alguns países esse café não é nem quente, tá, gente? Ele é gelado mesmo. Então, assim, tem uma diversidade nessas... Mas o café é o mesmo, o produto é o mesmo, a forma de se fazer que é diferente. Então, o Brasil se torna um dos maiores exportadores de café, e alguns alunos perguntam até no dia de hoje, tia, no dia de hoje também o café ainda é o grande, ainda é muito grande na exportação, ainda exporta muito, sim. Inclusive, gente, nós aqui no Brasil, a gente nem toma o café tipo 1, né? Porque o tipo 1, ele é um pouco mais caro, né? A gente toma, geralmente, o café a partir do tipo 2. Professora, mas tem para vender o tipo 1? Tem. Né? Geralmente os cafés tipo 1 são os cafés de cafeteria, né? Os cafés aí que uma xícara custa R$ 10, R$ 20, como a gente vê aí. Pelo menos a gente via, né? Porque eu, pelo menos, não estou indo em shopping, Deus me livre de eu ir tão cedo. Né? Onde vocês geralmente viam aqueles cafés, acho que infelizmente no shopping todo mundo chegou a ver aqueles cafés, né? Não tem um café perto do Bom Preço? Ali é um café expresso, nos aeroportos tem os cafés expressos. E não são cafés baratos. E aí essa mão de obra continua sendo usada, né? A mão de obra escrava dentro das fazendas. Professor, e aí não, eles passaram a aumentar essas lavouras de café? Claro, porque a produção só tinha que aumentar, porque as exportações estavam aumentando, então tinha que aumentar a produção. Só que simplesmente nós vamos ter ah, esse tráfico interregionalizado. E o que é esse tráfico interregionalizado? É um tráfico que, como não se podia mais, devido à lei Eusébio de Queiroz, que a Inglaterra praticamente impôs que ninguém podia mais traficar escravo, porque se ela visse em alto mar navios negreiros, ela confiscaria as cargas e ficaria com os navios. Aí o governo brasileiro, né, que no caso já era português, era brasileiro, mas era definido por Portugal, ficou com medo. E aí a gente começa a ter no Brasil um outro modelo de tráfico, que não era mais vindo da África, não era mais vindo pelo Atlântico, porque o governo ficou com medo da Inglaterra. E aí começou um tráfico interregional, trazendo escravos de outras regiões do Brasil, de onde tinha muito, foi passando para a região sudeste, os escravos que eram muito usados na indústria açucareira na região nordeste, que estavam em frangalhos, né, estavam em decadência, a indústria açucareira, os donos de engenhos aqui começaram a vender esses escravos para os barões de café na região sudeste. Então, essa mão de obra continua muito forte. Acontece que durante esse período do segundo reinado, nós vamos ter muitas imposições, né? Aqui a gente tem um pouco, tá, gente, de como era o trabalho dos negros dentro dessas lavouras de café, tá? A gente tem aqui, tá, durante o segundo reinado, uma imposição contra esse trabalho escravo. Até aí, os alunos, vocês estão entendendo, né? Essa Inglaterra começou a pressionar demais, principalmente o Brasil. Por que, professora? Porque o Brasil, gente, era o único país da América, juro por Deus, era o único país da América que ainda tinha tráfico negreiro, que continuou com esse tráfico interregional.
e que ainda não tinha abolido a escravidão. O Brasil foi o penúltimo país do mundo a abolir a escravidão. Penúltimo, tá? E o último da América a abolir a escravidão. Então, houve uma pressão muito grande, né? Isso aqui lembra que nas videoaulas eu passei para vocês a lei Bill-Aberdeen, que a Inglaterra ela vai proibir em definitivo o tráfico de escravos. E aí eles vão, nessa lei Bill-Aberdeen, eles vai permitir aos ingleses até abater, se fosse necessário abater, né? Os navios ou confiscar as cargas. E ela veio junto com a lei Eusébio de Queiroz, que foi a lei que proibiu em definitivo aí o tráfico de escravos. Aqui nós vamos ter a guerra, durante o segundo reinado, a gente ainda vai ter a guerra do Paraguai. Aqui vocês vão ler em casa, tá? Porque aqui é como eles trabalhavam. A gente vai ter a guerra do Paraguai. E quando a gente tem a guerra do Paraguai, quem vai participar dessa guerra, né? Os militares. Quando os militares chegam dessa guerra do Paraguai, gente, eles estavam participando da guerra do Paraguai. Lembra que a guerra do Paraguai tem o ditador Solano Lopes governando o Paraguai. Nós vamos ter os Aguirre na, na, no Uruguai, tá? E os blancos e colorados aí na Argentina. Então, essa polarização toda levou à Guerra do Paraguai. E aí o Paraguai de Solano Lopes vencia todo mundo. Aí a Argentina, né, foi pedir ajuda para o Brasil era um continente, olha o tamanho do Brasil, né? E aí Dom Pedro não tinha nada de ter se metido na guerra. Acontece que para ajudar os colegas, né, aqui, que hoje são os colegas do Mercosul, incluindo o próprio Paraguai, que hoje todo mundo é amigo, né? Naquela época o Paraguai era inimigo dos outros, porque o Paraguai era o país que mais crescia da região, era o país que tinha maior concentração de militares. Nas videoaulas que eu postei estava muito bem claro isso. E aí os outros países não conseguiam vencer, pediram ajuda para o Brasil. Quando pediram ajuda para o Brasil entra numa guerra que não era deles. E aí, né, a gente vai ter uma tríplice aliança contra um país. Solano Lopes contra 3 países. Aí é impossível. Mais de 90% da população masculina do Paraguai morreu. O Paraguai passou por uma grande recessão porque não tinha força econômica para alavancar a economia, porque não tinha quem trabalhasse, porque a população tinha quase toda morrido, os homens morreram, e sem homem como é que vai ter reprodução? Então, tudo isso, gente, vem até os dias de hoje, mas hoje, no século XXI, o Paraguai hoje é um dos países que mais cresce, ele tem acelerado um pouco a economia, né, apesar desse momento de pandemia, mas o Paraguai é um dos países que tem tentado aí resgatar a economia, tendo em vista que nessa época da Guerra do Paraguai, no século XIX, era o país que mais crescia da região. E aí quem participou da guerra, teve participação de mulheres, teve da Jovita Alves Feitosa e da Maria Curupatinho, que são consideradas mulheres guerreiras, que acabaram entrando aí no exército. E lembro que não era muito comum, tá, gente, mulheres participarem do exército. E aí alguns alunos perguntam, professor, e os negros participaram, né, dessa Guerra do Paraguai? Sim, participaram. Os negros participaram da Guerra do Paraguai e ao participar da Guerra do Paraguai, nós vamos ter aí, dentro da Guerra do Paraguai, um ideal, né? Como a maior parte da população brasileira não queria participar da guerra, os homens, aí foi uma hora que Dom Pedro pediu para os negros participarem. Qual era a intenção? Levar os negros para a Guerra do Paraguai e se eles voltassem, né, eles iriam ser condecorados e iriam receber a liberdade. Aí a maioria dos negros acaba, olha gente, até isso aí usaram os negros. Aí os negros, para ganhar a liberdade, acabaram indo para a Guerra do Paraguai. Quando eles voltaram, os que voltaram vivos ganharam realmente a liberdade, puderam ainda continuar no exército. É aí que o exército começa a ter uma base muito forte de negros por conta da Guerra do Paraguai. E também quando esses militares chegam da Guerra do Paraguai, eles chegam com uma nova visão. Que visão é essa? Os países do qual eles estavam lutando juntos, e até o Paraguai que eles estavam lutando contra, né, já eram países independentes há muito tempo, e independentes democraticamente, viviam um sistema republicano, porque o Brasil já era independente desde 1822, mas o Brasil começou a viver uma era imperialista, que não deixa de ser uma era monárquica. Então, os outros países se tornaram independentes, sistema republicano, democracia. Por mais que Solano Lopes fosse um ditador, ele chegou ao poder, né? Não deu golpe. Aqui, o que vai acontecer? Nós chegamos na independência no 17 de setembro de 1922 e ficamos com o modelo imperialista, depois um modelo regencial, depois novamente um modelo imperialista, com Dom Pedro II. E os militares, quando chegaram, já que chegaram com essa ideia de tentar também mudar a mentalidade do próprio imperador Dom Pedro II, para fazer com que essa população, né,
vivenciasse os ideais de república. E é dentro desse conceito de república que a gente vai ter, né, os militares praticamente querendo adentrar dentro do governo, e Dom Pedro não quer, no primeiro momento, né, ele resiste, ele acha que há muita imposição dos militares, especialmente do exército, porque havia uma ciumeira, vamos dizer assim, porque quem era muito próximo de Dom Pedro eram a Guarda Nacional, né, que hoje é chamada de Força Nacional, que pertence hoje ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nessa época, a Força Nacional, que na época era a Guarda Nacional de Dom Pedro, era muito próxima de Dom Pedro. Então, os militares queriam também ter essa proximidade. E aí, Dom Pedro não aceitou. Como também a igreja queria, né, uma posição de Dom Pedro II acerca da determinação do Papa na época que não permitia que maçons frequentassem a igreja. E Dom Pedro II era muito adepto da maçonaria. Então, para a Igreja Católica, na época, não tinha como ser cristão e ser maçom. Havia uma proibição. E aí Dom Pedro acabou rompendo com a igreja, então ele perdeu dois braços fortes da administração, os militares e a igreja, que é a questão militar e a questão religiosa. Também nós vamos ter um bispo de Olinda sendo perseguido porque ele era muito ligado a movimentos populares, movimentos que pediam aí a reforma agrária. E como nessa época a gente tem a grande concentração de terras na mão de poucos, Dom Pedro não vai aceitar, né? E aí vai perseguir também esses padres, muitos padres vão ser presos, aí pronto, né? Aí o que já estava ruim ficou pior. E é nessa conjuntura aí que ele começa a se enfraquecer já no final. Ficou sem a força dos militares e sem a força da igreja. E aí ele vai precisar fazer uma viagem em 1888, né? Ele vai precisar fazer uma viagem e deixa a filha dele aqui, a princesa Isabel, administrando o país. E aí é durante o mandato dela que os ânimos se acirram cada vez mais, e nesse acirramento dos ânimos, ela vai perceber que há uma imposição muito grande internacional contra o tráfico, que ele ainda tinha, mas queria que abolissem em definitivo. Aí, nesse processo de abolição, nós vamos ter ela sancionando a Lei Áurea, né, no dia 13 de maio de 1888, lá vai falando 90, né? 1888, tá bom? E aí ela sanciona que a Lei Áurea, mas que só aboliu no papel, na prática não continuou do mesmo jeito. Por quê? Porque os donos de escravos queriam que o governo desse uma indenização, porque eles gastaram muito com os escravos e queriam que o governo indenizasse. Não era que eles poderiam até dar o forria dos seus escravos, mas eles diziam que tinham gasto muito com os escravos e que se desse a liberdade para os escravos, eles iriam sair perdendo. Então eles queriam que o governo indenizasse. Só que não foi isso que aconteceu. O governo não indenizou ninguém, né? Eita, já estamos na quarta questão. Deixa eu ver aqui se eu volto. O que está passando? Deixa eu tentar voltar aqui só para a gente corrigir rapidinho. Aí a gente vem para o fenômeno da imigração. Porque quando aboliram a escravidão, né? Aí se pensou, como é que a gente vai fazer agora, gente? Os cafeicultores que precisavam de mão de obra. Aí o governo brasileiro, junto com os cafeicultores, vão pensar simplesmente na imigração subvencionada, que é a imigração no qual, né, eles vão trazer aí os imigrantes, principalmente italianos, para trabalhar nas lavouras de café, e trabalhando nas lavouras de café, eles chegariam no Brasil, claro, é subvencionada a imigração, porque o governo brasileiro pagaria, né, a passagem para eles virem aqui, e quando eles chegassem aqui, eles iriam simplesmente trabalhar, né, nas lavouras, e depois de uma quantidade X de anos, eles iam ter um pedaço de terra, ia ter aquele pedacinho de terra para plantar. Então foi esse o acordo. Só que quando eles chegaram aqui, eles começaram a ser tratados como se fossem os escravos. E aí vai ser diferente, né, gente? Aí os próprios italianos, principalmente, não vão aceitar isso. E a gente vai ter um embate muito grande entre os imigrantes e os fazendeiros. Por quê? Porque eles recebiam um salário no final do mês e dentro dessas fazendas tinham as chamadas quintandas, né? E essas quitandas vendiam tudo que os imigrantes necessitavam. Então, o que estava acontecendo? Os imigrantes passavam a comprar o que eles necessitavam, os mantimentos, né? E aí, quando chegavam no final do mês, porque as quitandas pertenciam aos donos das fazendas, eles quase não recebiam pagamento, porque o dono da fazenda dizia que eles estavam
devendo tudo na quitanda, né? Então eles começaram a questionar isso aí, porque na visão deles, eles estavam sendo roubados. Meus amores, na página 323, vão acompanhando aí as correções, tá bom? Vocês só vão voltar, aí a gente retorna a 341. É só pra gente não deixar nenhuma página aí sem correções. Pode passar? Por mim, pode. A Joyce pode passar? Pode. Beleza, então vamos lá, tá? A gente vai para a página 194, vamos aos poucos aí, tá? 194. Aqui é um pouco da rotina, tá, gente? Vocês leem em casa que essa jornada de trabalho era muito forte, começava muito cedo, eles trabalhavam muito. Tinha escravo aqui que só tinha 6 horas de sono, alguns só tinham 5. A vida era tão difícil que alguns só conseguiam viver, gente, 40 anos. E aí, durante o segundo reinado, ainda tem tem aquelas ideias, né, de que o governo tentou, Dom Pedro II ainda tentou ludibriar a população escrava, fazendo leis. Só que essas leis, na verdade, gente, na prática, elas eram leis só para ludibriar a população, para dizer que a escravidão seria, a abolição ela viria de forma lenta e gradual. A primeira com a lei, né, do ventre livre, que tornava os escravos nascidos das escravas, as crianças nascidas das escravas, livres, mas eles só poderiam se tornar livres a partir dos 8 anos. Aí nós vamos ter a lei, né, do sexagenário, que tornava os escravos acima de 65 anos libertos, só que é muita demagogia, porque a maior parte dos escravos não viviam 65 anos. Então, assim, o Brasil é toda uma novela. Quando terminarem aí, me avisa, então, que aí eu passo. Eu terminei, tia. Beleza. E aí, gente, só para complementar, essas mulheres que participaram da guerra, né, elas geralmente foram mulheres que lutavam disfarçadas de homens porque havia um preconceito muito grande, né? Mulheres nesse período aqui não podiam lutar. A Curupati, ela vai guerrilhar, né, vai lutar ao lado do marido, o marido vai morrer, mas mesmo assim ela continua. A Jovita, ela vai participar de forma, num primeiro momento aí, ela vai como voluntária, mas todas elas sempre se vestindo de forma masculina para se disfarçar.
Pode passar? Pode. O Rui também pode. Beleza. Não se preocupe, tá, gente? Que daqui a pouco eu passo um outro link para vocês entrarem. Ou seja, a nossa aula eu vou fazer ela seguida, porque eu tenho que ir lá na escola de vocês, né? Rapidinho. Ok. Aí na hora que terminar essa daqui, eu passo logo o outro link para a gente continuar, de onde nós paramos. Uhum. Terceira questão, letra C. Por mim também, que já pode passar essa Beleza. página. Beleza. Ah, cento e noventa e oito. Aí, quarta questão. Olha aí o tamanho da região de exportação, tá, gente? Tudo isso aí era tudo isso aí era de produção de café. E aí tem os aumentos. Início do século XIX é a área amarela. A partir de 1830, aí a gente vai ter o processo de expansão. Olha o tamanho que ficou essa produção.
Pode passar? Nem pode. Beleza, já estamos. Então, vamos nós. Passar tudo aí. Letra D. E aí? Tô passando aí, tá? A gente tem uma tabela para analisar, por exemplo, pessoal, a questão dos tipos de produtos que na história do Brasil, desde o Brasil colonial até os nossos dias, tiveram muito valor nas exportações. O primeiro produto todo mundo sabe, né, que é o açúcar, mas antes do açúcar tem um produto que não vai aparecer nessas tabelas, que é o pau-brasil, tá? Antes de todos esses é o pau-brasil. Mas como não entrava como sistema de exportação, porque não era dinheiro, inclusive eles faziam trocas, né, era um processo de escambo ainda muito arcaico, não entra como fenômeno capitalista de transações. Então, gente, como está faltando só 1 minuto, eu vou encerrar e vou passar o link para vocês agora, tá? Vou encerrar essa daqui, para não cair. Ok, Viu? Vou passar outro link. tá. Tchau.